sou a Cris Paião, eu sou jornalista e aqui no Projeto Temático eu faço o papel de jornalista científica. E é um desafio enorme, imenso. Por quê? Porque tem muita coisa que a gente fala de ciência de um jeito mais difícil, mais robusto, com umas palavras mais complicadas. E o desafio é esse, é tentar explicar para todo mundo o que é feito nas universidades públicas do Brasil. Tutorials? How am I supposed to trust you? I don't even know you. Esse é o trabalho do jornalista científico, fazer com que o conhecimento que é produzido dentro da universidade saia desses muros da universidade e chegue nas pessoas, para que as pessoas entendam o que a gente faz, por que a gente faz isso e com que dinheiro que a gente está fazendo isso, que na grande maioria das vezes é dinheiro público, então é uma prestação de contas, né? Esse é o meu trabalho. Aqui no Projeto Temático é isso que eu estou fazendo, né? O Projeto Temático, durante vários anos aí, recebeu as verbas para fazer as pesquisas e agora eles têm que divulgar o que eles descobriram, né? Afinal de contas, o que tem de tão legal nessas pesquisas que foram feitas até aqui? E é aí que entra o meu desafio. Então, a gente está estruturando várias ações, né? Colaborando para que o site, um portal que já existia, seja melhorado, tenha ainda mais conteúdos e consiga dialogar com os três públicos, basicamente, que a gente tem dentro do site, que são os próprios adolescentes, os pais, os professores e pesquisadores da área, né? Então, são grupos aí que cada um dentro do site tem a sua área específica, a gente está melhorando esse material, tentando explicar um pouco dos resultados dessas pesquisas, né? A gente está gravando esses vídeos, por exemplo, que você está vendo agora, fazem parte, né? Esse vídeo faz parte de vários outros vídeos que a gente vai juntar e vai explicar um pouquinho de cada pesquisa. Então, é isso, é um trabalho difícil, né? Complicado, exige paciência, porque eu tenho que ler bastante, eu tenho que me aprofundar, eu tenho que entender o que é a pesquisa da pessoa, né? Para escrever uma reportagem, por exemplo, eu tenho que ler vários artigos, às vezes, entender, entrevistar a pessoa várias vezes, para depois voltar a escrever meu texto, né? Porque se nem eu entendo do que eu estou falando, como é que eu quero que você, que pega o meu texto, entenda o que eu escrevi ali, né? Então, eu preciso entender muito do assunto para poder te explicar. E é muito legal fazer isso. É muito legal porque cada hora eu estudo sobre uma coisa diferente. E aprendo muito, em todos esses universos diferentes que a gente tem e agora aprendendo bastante sobre a adolescência. É uma bolsa por 6 meses para ajudar a divulgar as pesquisas que foram feitas nesses 7, 8 anos aí de projeto temático. Tem um grupo de pesquisadores da Unifesp que se juntou, que fez várias coisas legais e eu vou ajudar eles a divulgar o que eles descobriram. E o que eles descobriram tem tudo a ver com a nossa vida, com a adolescência, né? Eu acho que mesmo quem é adulto lembra com muito carinho. E às vezes nem tanto, porque são períodos complicados, às vezes, na nossa vida, mas a gente sempre lembra da adolescência, né? Então tem muita coisa legal que acontece dentro das universidades que a gente precisa saber, que tem a ver com a adolescência, que tem a ver com o nosso dia a dia, né? Um caso desse projeto temático é adolescentes, mas eu já fiz textos sobre inúmeras pesquisas, e é muito legal poder ajudar a fazer com que esse conhecimento chegue, né, no maior número de pessoas possível e de uma forma que todo mundo entenda e que todo mundo, acho que principalmente também se sinta motivado. Sophomore year is gonna be our year. You can feel it. But we're not cool. Would a not cool person wear one dangly earring? Não sei quem teve essa ideia perversa. Colocar centenas de adolescentes em escolas carentes de recursos. Dirigidas por quem já teve os sonhos destruídos. Mas eu admiro o sadismo.
Bom, eu sempre estudei em escola pública, sempre estudei em escola pública. Eu sou de Sorocaba, no interior de São Paulo. Como não era tão simples assim passar numa universidade, né, eu fiz cursinho, mas eu fiz um cursinho público que tinha na época na minha cidade, uma outra cidade que eu morei, Paulínia, e aí eu consegui passar na Unicamp e eu passei em Ciências Sociais. Primeira graduação foi em Ciências Sociais e aí depois que eu fiz jornalismo. Eu já faço isso há 10 anos e gosto muito, eu me sinto muito feliz, muito realizada quando eu estou fazendo um texto, né, uma reportagem sobre um assunto que é muito difícil, que muitas vezes na cabeça do próprio cientista nem faz sentido explicar, né, não porque ele não queira, mas porque ele acha que é muito difícil mesmo. Por exemplo, pesquisa com ratinho, pesquisa com substância, com bactéria, né, com algum medicamento que precisa ser desenvolvido, muito testado, que a gente costuma chamar de pesquisa de base. Muitas vezes os cientistas eles não conseguem explicar de um jeito fácil, eles precisam de ajuda para fazer o que não é legal a gente chamar de tradução, né? Porque não é como se fosse uma outra língua, mas tentar explicar de um jeito simples, de um jeito objetivo. Não tem como eu ficar fazendo uma palestra de 3, 4 horas para explicar uma pesquisa, né? Então, o nosso trabalho é esse, é tentar explicar com as técnicas jornalísticas, daquelas perguntinhas que a gente brinca, que são as perguntas essenciais do jornalismo, o que, como, quando, onde, por quê. Essas perguntas me ajudam a fazer texto mais fácil para que todo mundo consiga entender. Porque a maior parte das pesquisas feitas hoje no Brasil, vou falar de Brasil, em outros países pode ser que funcione de uma outra forma, mas hoje a maior parte das pesquisas feitas aqui no nosso país são pesquisas feitas em universidades, muitas delas públicas, feitas com dinheiro público. Então, o cientista, o pesquisador, ele tem o trabalho dele numa universidade e ele recebe uma verba para fazer essa pesquisa, né, uma verba que vem do governo. Os estudantes dele, que são estudantes de vários níveis também, então tem o pesquisador e tem vários estudantes, né? De mestrado, de doutorado, às vezes de pós-doutorado, que é quem já está um pouco mais avançado, às vezes quem ainda está na graduação, que é o estudante de iniciação científica, e muitos que estão no ensino médio também, porque também tem bolsa para quem está no ensino médio, para quem ainda é estudante lá no ensino fundamental. Então, esse pesquisador, ele tem que juntar essa verba de todo mundo, juntar tudo isso, pesquisar, trazer esses resultados, publicar, e aí tem a forma de publicar que é para os cientistas, que são com os artigos científicos, livros, congressos, e ele tem que falar com a sociedade, porque ele usou verba pública para fazer isso, na grande parte, né, dessas pesquisas, a grande maioria das pesquisas. Tem também parceria com instituições privadas, com empresas, tem uma série de possibilidades para você conseguir dinheiro para fazer uma pesquisa, descobrir alguma coisa legal, testar alguma coisa, um medicamento, um equipamento, tem muitas possibilidades. Mas, em geral, essas pesquisas elas são feitas com dinheiro público e é por isso que é tão importante a gente divulgar o que foi feito lá dentro dos muros da universidade. Eu acho que o mais legal de ser uma jornalista científica é isso, é poder falar sobre várias coisas, é aprender sobre muitas coisas diferentes, né, muitos assuntos diferentes, e poder ajudar as pessoas a entenderem o que acontece dentro da universidade, entender que a universidade é para elas, que não importa se você é da periferia, se você é de uma escola pública, você acha às vezes que você não vai conseguir chegar lá, mas com seu esforço e com um pouco de dedicação, você consegue sim. É para você, existem bolsas, existem milhares de coisas que acontecem, de formas mesmo de ajudar o estudante na universidade, e esse também é meu papel como jornalista científica, né? Contar tudo o que acontece lá dentro, inclusive se existe bolsa, se não existe bolsa, porque aí a gente também cobra o governo, né? Também faz parte, acompanhar as políticas públicas da área da ciência para que as pessoas entendam que os investimentos não estão sendo feitos nas universidades, né? Que falta uma série de coisas para que a gente consiga, de fato, produzir ainda mais pesquisa de qualidade, né? Então, é muito legal, mas pode melhorar, e aí é tudo isso que eu faço. Então, se você gosta de vários assuntos ao mesmo tempo, gosta de escrever, é curioso, né? Porque tem que ser muito curioso, tem que ser dedicado, estudioso, porque vai ter que estudar bastante para escrever, tem que entender a pesquisa para depois explicar, né? No seu texto, na sua reportagem. Mas se você é curioso,
gosta de várias disciplinas ao mesmo tempo, cada hora descobrir uma coisa nova, pode ser uma profissão legal para você. Eu adoro ser jornalista científica.